pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram no lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querendo falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Pode ficar assentado por um instantezinho. Boa tarde a todos. Retornando a esse momento, nessa tarde de sábado, já quase véspera da festa da Ascensão do Senhor, nós estamos refletindo sobre a missão, a importância de Maria Santíssima na nossa vida, na vida da igreja e no plano salvador de Deus. Agora nós voltamos com o penúltimo tema, ou subtema, aprendendo com Maria a fazer a vontade do Pai. Nós vimos pela manhã que Maria foi configurada como a primeira cristã, aquela que por primeiro aceitou os desígnios, os projetos, as iniciativas de Deus Pai e, portanto, por amor e por obediência, fazendo em tudo a vontade do Pai. Esse é o princípio de um bom cristão, é fazer sempre a vontade de Deus. Nós vamos cantar esse canto, pedindo que o mesmo Espírito que motivou Maria a mesmo nas dificuldades permanecer firme na obediência, seja nos dado, uma vez que Ele está conosco, mas precisamos acordá-lo em nossa vida, cantando. Primeira cristã, Maria da luz, sabias, ó Mãe, amar teu Jesus. Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor. Nossa Senhora das milhões de luzes que teu povo acende pra te louvar. Iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Primeira cristã, Maria do lar, ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar. Primeira cristã, Maria da paz, ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz. Nossa Senhora das milhões de luzes que teu povo acende pra te louvar. Ilumina
iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Primeira cristã, sempre a meditar, vivias em Deus, sabias orar. Primeira cristã, fiel a Jesus, por todo lugar, na luz e na cruz. Nossa Senhora das milhões de luzes que teu povo acende pra te louvar, iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus, e andar com Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aprendendo com Maria a fazer a vontade do Pai. Duas coisas que não faltou em Maria e logicamente também não pode faltar em nós se quisermos trilhar os caminhos de Nossa Senhora. O primeiro é que o silêncio de Maria nos ensina. O silêncio, além de ser algo curador na nossa vida, age também de uma forma de evitar muitos danos. O silêncio é algo muito importante na nossa vida e Maria nos ensina que com o seu silêncio nós superamos todas e qualquer dificuldades que aparecerem no nosso caminho. Portanto, a primeira coisa que tem em Maria e que é modelo para nós, porque ela aprendeu do Pai e passa para nós, é a questão do silêncio. Segunda coisa que nós aprendemos com Maria para fazer bem a vontade do Pai é que Maria, a mãe do silêncio, vamos dizer assim, é a mestra do amor. Maria, se tivéssemos que dar categoria, seria PhD em amor. A diferença é que foi um amor gratuito e continua a ser um amor gratuito por nós. Nós acabávamos de escutar o Evangelho de São Mateus exatamente para endossar esse nosso tema, esse nosso subtema agora na parte da tarde, fazer a vontade do Pai. A interrogação que foi feita a Jesus, você, se estava atenado para a leitura, observou que era exatamente uma espécie de pegadinha. Quem são os irmãos e irmãs verdadeiros de Jesus? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ora, a resposta de Jesus foi categórica, foi uma resposta acertada, como a gente diz, na hora certa e no momento certo. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Logo, nós aprendemos com isso que fazer a vontade de Deus é estar de acordo, e estar de acordo
com a vontade de Deus, logo nós nos tornamos uma só família e somos irmãos de Jesus e filhos de Maria. Como já asseguramos isso na parte da manhã, que Maria tem um amor por cada um de nós e nos trata da mesma forma que trata também o seu filho Jesus. Onde está aí a grandeza de Maria? A questão da obediência ao Pai. Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do Pai. Não existe alguém que fez mais a vontade de Deus do que Maria, a mãe de Jesus. Minha mãe é quem faz a vontade do meu Pai. Meus irmãos fazem a vontade do meu Pai. Jesus aqui não quis desmerecer Maria da sua maternidade, mas ele quis, ao contrário, quis nos dar Maria como modelo de obediência sem falha e sem exigência, como vimos pela manhã, por amor. Minha mãe e meus irmãos. Repito, Jesus não quis aqui desconsiderar a sua mãe e nem ignorá-la, mas quis tomá-la como exemplo para cada um de nós e para assegurar de que não existe ninguém que tenha feito a vontade de Deus na sua total perfeição do que Maria. Os irmãos separados, com todo respeito, às vezes entendem esse evangelho ou distorcem a verdade desse evangelho para assegurar uma crítica que na verdade é descabível e uma falta de catequese bíblica, de conhecimento e até mesmo de uma exegese bíblica. Portanto, já vamos percebendo que Maria, nós aprendemos com Maria a fazer a vontade do Pai, porque ela em tudo fez a vontade do Pai que está nos céus. Então, Jesus nasceu de Maria. Você concorda comigo essa verdade? Jesus nasceu de Maria. Portanto, Jesus nasceu de Maria. E o mais interessante é que Maria, sendo a mãe de Jesus, tornou a mais perfeita e importante discípula do Filho. Significa, aprendendo com Maria a ser discípula de Jesus. Ela podia dizer, eu sou mãe, estou todos os momentos com Ele, ao lado dele. Mas ela quis nos ensinar, por isso aprendendo com Maria, ela quis nos ensinar com o seu gesto de humildade, de tornar-se a mais importante, mais perfeita discípula do Filho Jesus. A pergunta de Jesus, a pergunta dos discípulos, a interrogação do discípulo era: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí nós perguntamos: quem é a mãe de Jesus? E você certamente já tem a resposta: é Maria. Mas não é só por ser Maria, não é só por ter dado a luz a Jesus, é sobretudo por causa da sua obediência ao Pai. Ela obedeceu ao Pai de Jesus. Por isso, dizíamos há pouco que ela tornou a discípula do Pai. Obedecer significa fazer a vontade, não a minha vontade. Fazer a vontade de Deus é sempre a decisão mais acertada na nossa vida. Era Madre Teresa de Calcutá que dizia, baseado no Salmo, ela dizia: é melhor errar obedecendo do que acertar desobedecendo. Nós muitas vezes quebramos a cara porque acertamos, mas desobedecemos. Então, o conselho da madre é:
errar obedecendo. É melhor errar obedecendo. Eu não saí da fileira, eu não desobedeci. Eu arrisquei, sou responsável pelo risco que eu corri. No entanto, o maior risco na nossa vida não é tomar decisão. O maior risco é não ter a coragem de tomar a decisão. Por isso, obedecer a Deus, aparentemente, para essa sociedade consumista da pressa, pode ser um risco. Mas eu prefiro errar para a sociedade, obedecendo aos meus critérios religiosos, meus preceitos, aquilo que eu aprendi na família e aquilo que Maria nos ensina. Aprendendo com Maria a obedecer. E nem sempre obedecer é a melhor coisa. Somos criticados, somos ignorados, mas continuamos. Porque no fim, a obediência nos traz o presente que vem do céu, que é o presente da obediência. Claro que você é livre, você pode desobedecer a hora que você quiser. No entanto, já sabe que a primeira porta para entrar no céu é a obediência. Por isso Nossa Senhora diz: fazei tudo o que Ele mandar. Então Maria entrou pela porta da frente no céu, por todos os méritos de mãe, logicamente, mas porque é uma mulher obediente, mãe da santa obediência. E aí, para obedecer, tem que ter também a santa paciência. Só obedece quem tem paciência. Já diz o ditado popular que quem não tem paciência come cru. Então, tem coisa que nós, por não ter paciência, temos que engolir. E se engolimos assim, nos preparemos, porque a digestão vai ser difícil. Para dizer de que se nós somos livres para decidir, mas as consequências que nós poderemos passar dentro dessa liberdade que eu entendi como libertinagem, eu posso passar por dificuldades na hora de entender de que o único e culpado fui eu na hora da obediência. Obedecer. O salmista Davi dizia: quem obedece, permanece na graça. Quem obedece, permanece na graça. Agora, uma das grandes perguntas que às vezes perpassa na nossa vida é exatamente como obedecer a Deus, ou então como descobrir a vontade de Deus na minha vida. Eu já fiz milhares de vezes essa pergunta, inclusive uma semana antes da ordenação presbiteral. Estava quase que desistindo. Mas é uma pergunta dolorosa, certeira, mas é uma pergunta que pode te trazer uma paz. Porque na dúvida você nunca está em paz. Uma pessoa que vive constantemente na dúvida, ela não está em paz. Ou com ela mesma, ou com algo que está acontecendo em redor de si. Então, respondendo essa pergunta, a grande resposta, entre tantas outras, que São João Bosco deu foi como entender a vontade de Deus. A resposta de São João Bosco foi: silencie. Silêncio. Lembra que no início nós falamos que o silêncio de Maria nos ajuda a compreender a vontade de Deus, entendendo a vontade de Deus. Como entender a vontade de Deus? Silencie, dizia São João Bosco. Silencie e escuta a voz de Deus. O que é que Deus tem para dizer? Silencie, a mesma coisa dizer, antes de falar qualquer coisa, silencie. Quando nós silenciamos, nós temos a facilidade de escutar o que está acontecendo em volta de nós. O grande problema do silêncio é porque nós temos medo de nos encontrar com nós mesmos.
Por isso que nós vivemos a vida toda como uma panela de pressão, fervendo por dentro. Mas eu não admito em momento algum o silêncio, porque o silêncio, além de ser curador, ele é questionador. Um sinal de que eu não estou em paz comigo é quando eu não tenho tempo para mim mesmo. Pessoas que do acordar ao dormir preenche todo o seu tempo inconscientemente para não encontrar consigo mesmo. Eu vou preencher todo o meu tempo, aí só vou para a cama quando já estou caindo, porque eu não dou oportunidade de encontrar comigo mesmo. E aí São João Bosco diz que a vontade de Deus, nós descobrimos, é silenciando. E com medo de encontrar com nós falamos. Quando não falamos, botamos um fone de ouvido para escutar, ligamos um som alto. Tem pessoas que ligam o som para ir para o vizinho, ou ligam o som do rádio do carro no maior, porque não quer encontrar. Essa é uma decisão inconsciente. A pessoa não quer encontrar com ela mesma. Nós só aprendemos com Maria a fazer a vontade de Deus quando eu escuto a vontade de Deus. Escutar o que é que Deus está querendo me dizer com esse fato, com essa situação. Precisamos fazer silêncio para fazer o que Deus nos manda. Maria disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Ou então, antes de tomar qualquer decisão, em silêncio, perguntar para Deus se essa é a vontade dEle na minha vida. Muitas coisas que não deram certo na nossa vida, é porque nós nos precipitamos na resposta. Nós nos adiantamos, ou então, já com medo de receber um não, nós decidimos não perguntar nem a Deus, nem ao esposo, nem à esposa, nem ao filho, nem a ninguém. Porque eu já estava com medo da resposta. Porque tem pessoas que fazem a pergunta e ela mesma já responde. É lógico que a filosofia nos ensina que quem faz a pergunta já tem 50% da resposta. Mas esse 50% cabe a Deus. Por isso que é importante eu consultar a Deus qual é a vontade dEle na minha vida. Mas qual é a vantagem disso? Você pode perguntar, qual é a vantagem disso? Bom, a beleza de escutar a resposta de Deus, a beleza do silêncio, é porque o primeiro beneficiado com tudo isso será eu mesmo. Porque diante de Deus, Ele só me dá uma resposta depois que Ele elimina todas as dúvidas. Enquanto tiver dúvida que me rodeia, não espere a resposta de Deus. Porque Deus primeiro vai eliminar as dúvidas, as incertezas, Ele vai restaurar a tua paz e o teu silêncio, para depois Ele dar a resposta. Por isso que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tudo isso para dizer que para fazer a vontade de Deus, o melhor modelo que nós temos é aprender com Maria, mulher do silêncio, mulher da obediência, e daí tantas outras coisas que vocês sabem. Como é que nós podemos afirmar isso? A igreja nos diz, os santos nos afirmam, a história nos ensina que Maria sempre se colocou na presença de Deus. Sempre se colocou na presença de Deus. E sempre se colocou como mulher do silêncio. Foi na cruz, foi no Calvário, até em Pentecostes, Maria, a mulher do silêncio. Porque Maria sabia guardar tudo no coração, vimos de manhã, e Maria sabia administrar as suas inquietações na esperança e na confiança. Nós até cantamos um canto: eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Essas três palavras que Maria carregava consigo, a esperança. Vimos que ela fazia tudo por amor. Maria tinha fé e amor, a esperança que Maria acreditava. Por isso,
nós aprendemos com Maria isso e tantas outras coisas que nós poderíamos debruçar essa tarde, noite e amanhã, o domingo, para poder de repente pegar pelo menos 1% do que Maria nos ensina para fazermos a vontade de Deus. Como fazemos a vontade de Deus? Já vimos que é escuta. Mas tem outra forma que endossa essa do silêncio e tantas outras, que é a oração. Maria é a mulher da oração. Mas não é uma oração qualquer, é uma oração comprometida com o Pai, comprometida com o Filho, comprometida em sintonia com o Espírito Santo. A oração de Maria nos ensina que não basta nós, humanos, aqui, só rezar. Não basta, é preciso acreditar no que eu estou fazendo. Não basta eu rezar o terço, é muito bom, é muito bonito, é uma oração importantíssima, mas não basta só. Eu preciso rezar o terço e fazer a vontade de Deus. Eu preciso vir à missa, participar da missa e fazer a vontade de Deus. Eu preciso fazer minhas orações que eu tenho costume, mas fazer nesta oração, fazer a vontade de Deus. Uma coisa está ligada à outra, porque senão minha oração vai ser uma oração muito vazia. Eu preciso fazer a vontade de Deus em tudo que eu faço. É na missa, é no terço, é nas horas canônicas que nós rezamos aqui. Fazemos tudo isso, ótimo. É assim que a igreja nos ensina. Mas é por aí que eu aprendo a fazer a vontade de Deus. Está sempre à disposição de Deus. Fazer sempre a vontade de Deus, estar sempre à sua disposição. Maria fez tudo isso, ensinando-nos de que nós não perdemos tempo fazendo a vontade de Deus. De manhã nós estávamos dizendo que Maria usou para ela um mandamento que era: fazei tudo o que ele vos disser. É tão atual esse mandamento de Maria, tão atual hoje. Fazei tudo o que ele disser. O que é que Deus está te pedindo? O que é que Deus está nos pedindo nessa tarde, nessa vida, nesse fim de mês, início de um próximo mês? O que é que Deus está nos pedindo? O silêncio vai me ajudar a entender a resposta divina e não a resposta humana. Nas nossas aflições, nós fazemos a pergunta e já temos a resposta. Tudo humano, para dizer, tudo falho. Ainda mais quando a resposta de Deus vai exigir de mim. Tem resposta que Deus vai te dar, que vai chegar até você como uma exigência, como um decreto. Mas tudo que é exigência e decreto de Deus, vindo da parte de Deus, não tenha medo de exercer. Porque é no exercício que nós vamos percebendo que, na verdade, Deus está querendo me dar um livramento. Seja de um problema na família, seja de uma dificuldade que eu venho carregando a vida toda comigo, seja uma falta de perdão que eu ainda não consegui perdoar, nem ao outro e nem a mim mesmo. E aí Deus vai... Uma vez que eu não dou muito tempo para Deus, no momento em que eu me volto para Deus, Ele vai aproveitar esse momento para me dar esse recado. E às vezes o recado vem em forma de dor mesmo, de sofrimento, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um corte violento, uma rasteira que Deus está me dando para ver se eu abro os olhos para perceber que Deus está querendo me falar, que Deus está emitindo sinais que esse não é o caminho, que eu não posso permanecer a vida toda nessa dúvida, que eu não posso ficar a vida toda guardando lixo tóxico dentro do meu coração, porque qualquer hora vai inflamar.
e tudo que inflama vira veneno. E às vezes eu não percebi isso, minha língua é tão doce como o açúcar, mas meu coração está cheio de veneno. E o primeiro a envenenar-se sou eu mesmo. Então, aprender com Maria a esvaziar-se de si para encher-se de Deus. Esvaziar-se de si para encher-se de Deus. Eu dizia outro dia que quanto mais vazio de mim eu estiver, mais cheio de Deus eu ficarei. Quanto mais eu ficar cheio de mim, com minhas prepotências, com minha ignorância, mais vazio de Deus eu ficarei. E o Salmo 1, o autor sagrado diz que uma pessoa vazia de Deus é como uma palha que o vento leva para onde quer. Eu sei que você não é palha, nem eu sei que Deus não nos criou para sermos palha, portanto tomemos hoje essa decisão de, ao voltarmos para casa, exercitar o silêncio. Aprender com Maria. Aprendemos com Maria para poder fazer a vontade do Pai. Deus abençoe.